Meus amados, nessa tarde de hoje, o Pode com Mara Cedro, no nosso estúdio da Paulista, eu estou recebendo uma pessoa que eu estou muito feliz. Eu não estou feliz, eu estou muito feliz. Hiper feliz, gente. Uma mulher linda, uma mulher empoderada, uma mulher que representa todas nós com a força do elo do Espírito Santo de Deus. Amém. Sabe? Não só o sorriso aqui, naquele dentão lindo, maravilhoso, mas nesse olhar, ela fala com a mandíbula, ela fala com o cabelo, ela fala com o olhar, ela fala com o coração, ela fala com o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Essa mulher que realmente eu tenho a honra de receber hoje e que Deus me abençoa, permitindo que eu possa te chamar de amiga. Amiga verdadeiras, não amigas que só consomem a jugular uma da outra. Amigas verdadeiras, no amor de Cristo Jesus. Cristel Bianco. Falei certo, que eu falo sempre errado. Cristel Bianco. Cristel Bianco, maravilhoso. É que o cerebelo aqui já está meio cansado, mas toda vez que eu a encontro, e eu a amo tanto, ela não sabe, viu, gente? Ela não terminou. Eu sei que você me ama porque eu sinto no olhar, no toque, na energia. A gente sente, Mara. Eu sei disso. É como nós somos ímãs, nós somos elétrons, nós temos eletroles, né? Quando nós temos energia, então a gente sente. É igual, nós somos um animal, né? Assim que animal, quando chega perto de uma pessoa, se ela não tem energia boa, ele retrai. E nós que temos muita sensibilidade, a gente tem aquele reator que chama Espírito Santo imenso, de Deus. Imenso. Ele nos conecta com pessoas. E aí ele também faz você falar assim, ei, cautela. Vai devagar. Menos, não abrace, porque às vezes você abraça uma pessoa que não está na mesma frequência. Mesma sintonia, frequência. Aí ela te suga. E ela suga a gente, não, às vezes nem propositalmente, mas a energia da pessoa é tão baixa. A pessoa não sente, mas é porque você está com tanta energia que você passa. Porque nós somos manancial de energia. De luz. De luz. Então, se você não está com a luz adequada e você abraça, e você tem amor, compaixão para aquela pessoa, na hora que você abraça, você lança para aquela pessoa. Energia, luz, amor, compaixão. E aí vai ficar um pouquinho sem. Por quê? Ela suga. Aí, proposital. Imediatamente, como nós somos uma manancial de água, manancial de luz, manancial de energia, imediatamente a nossa fonte, ela brota mais água. Com certeza. E você vai jorrar mais água, você vai jorrar mais luz, mais compaixão, mais amor para essa pessoa. Mas só que a gente tem que exercitar isso. Que nem todo mundo... Escutem isso, atenção a isso. Atenção, please. Isso. Nem todo mundo tem essa consciência. Por exemplo, eu não vou doar isso, por quê? Eu não vou. Amor, nós somos fonte inesgotável de energia. Se eu fico retendo, eu não vou transmutar. Exato. Eu não vou ter energia limpa. Entendeu? Se eu sou água, por exemplo, eu sou 70%, nós somos 70% de água. Se a minha água ficar parada, que é a minha água que a gente alimenta, a gente joga para nossos aquela água vai mitocôndrias, nós vamos jogando para a nossa célula. As mitocôndrias vão ficar... Se você vai jorrando energia positiva, alegria, compaixão, ternura, amor, carinho, gratidão, respeito, alegria, né? E tudo isso você vai passando. É como se você entrasse, fizesse uma evolução aqui e lançasse para outra pessoa. Mas isso é consciente. Você tem que ter consciência que você é fonte inesgotável de energia positiva. Basta você querer. São nossas escolhas, gente. Nós temos o livre-arbítrio.
Exatamente. Nós temos o livre-arbítrio que Deus nos permite as nossas escolhas. Ele não te obriga a nada, ele não bate o pé na porta. Ele bate delicadamente, abre a porta. Se você não quiser abrir, ele respeita o seu momento. Só que assim, não fica protelando a vida inteira, porque assim, além dele ser bom, ele é extremamente justo. Não é verdade? E outra coisa, ele emana. Se você tiver aberto para receber, você recebe. Se você não tiver, vem outra pessoa para receber. Exato. Né? E assim, o que eu acho mais interessante é que a verdade nos liberta. O que te liberta? Conhecimento. Conhecimento. E se você tiver esse conhecimento, saber das leis naturais, do que é uma gratidão, do que é um amor verdadeiramente, do que é uma fonte inesgotável de alegria, porque ele diz assim, a alegria do Senhor é nossa força. Então, se ele diz que a alegria... A gente se fortalece com a alegria nele. Então, se ele é fonte, ele é o tronco, nós somos o ramos. Né? Se nós estivermos nele, e nós vamos dar o quê? Frutos. Mas se você ficar longe do tronco, você vai ficar seco, michuruco, não vai florescer, não vai dar frutos. Vai ser sempre raso, sabe o que é raso? E pior de tudo, o inimigo é tão sem vergonha que ele usa, mas ele usa porque nós permitimos. Nós somos muitas vezes permissivos. Porque se a gente realmente não conhece a palavra de Deus para a nossa vida, a unção que ele tem sobre as nossas vidas, a gente permite, você está me entendendo, que coisas de fora venham, roubem a nossa alegria na família, no trabalho, no fato de acordar vivo e agradecer. Ah, mas eu sinto dores. Gente, dores, ele não precisava sentir, nós crucificamos ele, nós coroamos ele, não é verdade? Ele sentiu muitas dores. Exato. Então, todas as dores que nós sentimos hoje, ele levou sobre si todas as dores no madeiro. Exatamente. E então, se você tem esse entendimento, é o seguinte, nós temos algumas ferramentas espirituais, que são armas espirituais. Então, eu fui curada da fibromialgia, você acredita? Olha, eu estou na fila para ser curada, porque eu tenho fibromialgia. Mas você vai ser curada porque, veja bem, como é que eu fui curada? Consciência. O que fazia, qual era, quando a minha mãe morreu, a dor foi tão grande que eu só fui sentir depois de 6 meses. E eu vi minha mãe sofrendo tanto, com dor, que eu somatizei aquilo, fiquei uns 3 anos sentindo dores. Tem 2 meses que eu não sinto dor. E nem vai sentir mais. Não vou sentir, porque eu determinei, porque eu descobri por que eu estava sentindo a dor. Porque quando eu fiz com a Sandra Verono, o nome dela é difícil. Eu fiz constelação familiar. É maravilhoso. Maravilhoso isso. Olha, eu sou cristã, mas eu tenho algumas coisas que ciência, pura. Ciências quânticas, você retroceder naquela. E eu tomava remédio, falei, não vou tomar mais remédio, sentindo dor, falei, eu não vou sentir mais essa dor. E eu determinei, a minha mente determinou a cura. Eu disse, eu serei curada. Agora, eu quero entender por que essa dor. Tudo bem, eu entendo que minha mãe foi morar no céu com o papai, porque ela era uma mulher maravilhosa e tal. E eu disse, mas por que ela tinha que sofrer tanto? A gente não tem que perguntar por quê. A gente não tem que perguntar, questionar a Deus qual o método dele, qual o mérito dele, como ele vai fazer. Ele comanda, não somos nós. E não temos que ficar... E aquilo ali, eu fiquei com aquele negócio. Só que existia algo muito forte que eu vivenciei aos 7 anos. E minha mãe, eu tinha esse elo da dor com essa menina, que eu tive que ir lá curar essa menina. Que quando eu contei para minha mãe, a minha mãe disse, cala a boca, não fala para ninguém. Como isso é forte. É forte. E eu guardei. Você isso. Simplesmente... E quando eu a vi sofrendo muito, a minha mente trouxe algo muito forte. E eu tive que ir lá nos 7 anos. E
e pedir perdão e dizer para ela que eu perdoava, porque ela não me protegeu, não me honrou e não brigou por mim. E eu fui a vida inteira brigando por justiça, por outras pessoas. ABC. Eu peguei um monte de armas e aí eu defendi o mundo inteiro e ninguém podia, e aquele negócio todo. E quando eu não pude defender a minha mãe, aí veio no meu inconsciente a culpa da dor. Então, eu tive que descobrir tudo isso conscientemente. Quando eu descobri, quando eu entendi que eu poderia ser amada de novo, que eu poderia, que o meu corpo não precisava sentir aquela dor, e eu honrei a minha mãe a vida inteira, e eu estava com ela quando ela foi embora, tudo isso, quando eu tive essa consciência, eu fiquei curada. Olha, gente, isso é uma coisa muito séria. Seríssima. Às vezes, vocês que estão assistindo... Psicossomático, tá? E não conhece, de repente, sobre a física quântica, sobre realmente... É um trabalho belíssimo feito, porque, assim, você trabalha todas aquelas dores que estão contidas lá dentro da nossa carne, no nosso coração, na nossa alma, durante uma vida... Até quando você estava no ventre da sua mãe. Então... Realmente, eu leio muito, hoje não tanto quanto eu gostaria mais, mas assim, é muito edificante, realmente é saudável, não só para o corpo, mas para a mente, para o coração, e principalmente para nós nos perdoarmos e perdoarmos quem já foi. Sabe, olha, o que a nossa querida está dizendo aqui, sabe, deixa um pouquinho a preguiça do lado, estuda um pouquinho mais e procure. Eu realmente já li muito. Não, e outra coisa, você, por exemplo, quando você vê tanto sofrimento como eu vi da minha mãe, que foi difícil para mim demais. Na pandemia eu saí aqui sozinha de carro, eu ia para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu ia para Vitória, sozinha com o João, meu cachorro, para ver minha mãe, para ficar com ela. Eu chegava lá. Então, tudo isso foi muito dolorido. E eu tinha que ser forte, que eu tinha que entrar na ambulância, correr, brigar lá com a hemodiálise, não sei o quê, tirar, fazer... Enfim, tudo isso foi... somatizando. E eu levei, durante esses anos todos, uma ferramenta de justiça que eu não queria que ninguém fosse injustiçado. Então eu brigava com o mundo por causa das pessoas. Tanto que eu tenho uma fundação, chama Fé, Esperança e Caridade, há 28 anos, porque eu não queria mais ver pessoas sofrendo, pessoas passando fome. Então, mas só que é o seguinte, eu não posso resolver questões do mundo. O que eu posso resolver? O que está ao meu entorno. Eu posso resolver as minhas questões de repente dos meus filhos quando eles eram pequenos. E quando eles permitem. Não, quando eles eram pequenos. Hoje, maior bênção que uma mãe pode dar para o seu filho é deixá-los ir. Voar. Deixá-los quebrar a cara, deixá-los construir sua própria jornada, deixá-los passar por sofrimento dolorido, mas a gente cresce, e aí você não fica engatado, acorrentado, porque se acontece alguma coisa com ele, você sofre. Acontece, fala, tá bom, meu filho hoje me ligou, mamãe, tô aqui dodói. Eu vou fazer uma sopinha para mim. Eu falei assim, você tem plano de saúde? Vai no hospital. Pronto, tá bom. Estou indo fazer o podcast da Mara. Se fosse da outra... Ai, meu filhinho, a mamãe vai para aí. Pega e vai. Agora não. Você tem o plano de saúde, vai lá, meu filho, cuida. Faz a sopinha. Aí ele mostrou para mim que estava fazendo a sopinha. Que lindo. Eu falei, filhão, vai lá. Olha, tá tendo muita bactéria, muito problema. Você não tem amígdalas, então você já tá com inflamação aí há muito tempo. Vai lá no médico. Então pronto, eu já fiz a minha parte, mas não fiquei... eu sofria, eu morria. Em 2018 eu tomei um posicionamento na minha vida. Basta. Não, eu tomei um posicionamento. Basta, chega, eu vou voltar para mim, porque, veja bem, eu sou um indivíduo. Eu nasci sozinha e vou morrer sozinha. E tudo que eu fizer hoje vai refletir para a eternidade. Então, eu tenho que cuidar
da minha eternidade. Com certeza. Então, se eu fico ali brigando, não sei o que é negócio, a palavra de Deus diz, não irais seu filho, não provoqueis, deixa eles andarem. Então, a gente tem que fazer o seguinte, mães, oram, vamos orar, vamos confiar no Senhor, vamos colocar manto sagrado sobre a vida dos nossos filhos, energias positivas, e vamos viver a nossa vida, porque nós já estamos com, né, mais tempo de vivência do que nós podemos. Ou, por exemplo, você vai viver, hoje eu estou com 63 anos. Uma menina, gente. Eu estou me sentindo maravilhosa, mas assim... Menina de tudo lindo. Se eu chegar aos 90, eu quero chegar pelo menos 80 bombando, né? Linda, maravilhosa. Querida, eu ainda quero casar de vez. Por que não? Por que não? Amiga, eu ainda sonho com um casamento, com a restauração do meu lado emocional, que foi algo muito dolorido para mim, mas que graças a Deus hoje eu sou a mulher que eu sou. Inclusive, vou te dar aqui, olha, Jornada da Reconstrução. Uau! Um dos meus livros. Olha, é aqui, meu? É seu, tudo isso. Gente, aqui, maravilhoso. Ó, eu já tenho 5 livros. Mencione eles. Eu tenho... É meu, esse é meu. O Voo de uma Estrela. Eu tenho Infinitos Segredos. 2. Reconstrução 3. Reconstrução... Lapidando Vidas 3. Liderança que Inspira. Transformando. Esse é o 5º. E o 4º, Jornada da Reconstrução. Então, e tenho ainda mais 5 livros com autora. Gente, são 10 livros ao todos. Esse é meu, viu, meus amados? Esse aqui é meuzinho. E olha, aproveitando, desculpa, não cortando, mas assim, vamos falar sobre mulheres de negócio. Já que sim. Olha, gente, Clube de Mulheres de Negócio. Você quer ser bem-sucedida? Participa desse grupo, gente. É que amanhã vem gente de fora de São Paulo para a gente fazer, porque senão eu estaria lá com certeza. Você sabe que quando eu posso, eu sou a primeira... O Clube Mulheres de Negócio Língua Portuguesa, eu tive mês passado em Portugal. E aí eu tava indo na Toscana lá, descansando na casa da minha irmã. Aí a Rijarda Aristóteles, que é a CEO, que é a fundadora desse clube, mora em Lisboa, falou assim, Cristel, tem uma missão para você. Eu, qual? Pega o avião, vem para cá, porque eu quero que você esteja conosco aqui na Câmara de Comércio. Eu falei, meu Deus, você vem? Aí eu indo. Peraí, Deus, né? Vamos ver aqui. Aí fui lá, peguei a passagem e tal, cheguei. Ela não falou nada. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, que legal. Ela falou, olha, você vai palestrar. Eu falei, que bom, deve ter um monte de mulheres palestrando. Era você. Era eu, querida. Aí quando terminou, fui muito aplaudida. Aí umas pessoas chegaram, tinham 3 homens, e um deles, que é advogado, chegou e falou assim, você tocou profundamente no meu coração. E eu falei, obrigada, né? Toda sem graça, assim, tal. Aí ela disse assim, a nossa líder do Núcleo São Paulo. Brasil. Eu disse, é? Que bom. Tá, depois me explica o que eu tenho que fazer. Mas aceitei. Aí no outro dia, fomos palestrar na Embaixada do Brasil em Lisboa. Olha, gente, o que poder de Deus faz nas nossas vidas. E é para todos nós. É que Deus vem preparando essa mulher e ela abre-se, ela se rasga, ela se desnuda para que Deus use ela em todos os momentos. Faça isso também, desculpa, mas a gente vai dando essa, sabe, para você fazer uma reflexão, o que você tem feito com os dons que Deus te deu. Os dons você tem que colocar à disposição do reino, né? Os dons coloca à disposição do reino, que Deus vai te colocando em lugares altos. Aí eu fiquei encucada, meu Deus, 2 coisas assim, num dia e no outro dia. Presentões de Deus. Mas eu sabia exatamente que era Deus na minha agindo, vida. Movendo. Não, porque um dia Deus falou para mim que Ele ia colocar um grupo de mulheres nas minhas mãos. E eu faço parte de vários grupos de mulheres. A Lady Diamonds, eu faço a Rota da Empreendedora, que é uma outra
Um outro grupo maravilhoso também é português, que a CEO é Maiara Marinov. Inclusive, esse livro, Jornada da Reconstrução, é pela editora dela, a editora Legado. E eu fui palestrar em vários lugares. Estou indo para Dubai agora, em novembro, palestrar lá pela Rota da Empreendedora. Tudo isso. Mas encabeçar um núcleo de uma cidade mais poderosa do Brasil, que é São Paulo, para mim foi um grande desafio, e eu gosto de desafios, porque você sendo desafiada sozinha é difícil. Mas você sendo desafiada com uma promessa, uma palavra, um direcionamento, um posicionamento, aí fica fácil. Facílimo, porque as coisas fluem. E então, esse clube Clube Mulheres de Negócio Língua Portuguesa, nós já estamos em 20 países. 20 países. E qual é a finalidade? A finalidade é unir mulheres empresárias e empreendedoras que querem expandir globalmente os seus negócios. Por exemplo, tem pessoas que querem fazer negócio, mas não sabem falar inglês. Não precisa. Você terá toda a assessoria do grupo, desde contador, advogado, como é que você... A Apex é uma grande parceira nossa. Apex o Sebrae. Olha só, gente. Olha o Sebrae. É tudo que você precisa. Então, o Sebrae hoje é a nossa mola propulsora de levar pequenos empreendedoras para fora do país. Nós tivemos, nessa ocasião, 15 empresárias do Nordeste que foram expor na embaixada, nesses lugares, seus produtos. Então, imagina as grandes empresas que, de repente, eu gostaria, mas é complicado. De repente, na área de beleza, nós já temos mulheres cadastradas, mulheres que fazem parte desse ecossistema maravilhoso lá. Então, nós estamos no Japão, em Miami, nós estamos em vários lugares. Gente. Estados Unidos. E são mulheres compromissadas. Até na África nós estamos. Veja bem, se você mexe aí de repente com artesanato, se você mexe com, sabe, aqueles doces deliciosos que a gente vê realmente assim, e olha, lá fora eles valorizam muito. Lá fora, não é como nós aqui, muitos brasileiros não valorizam, né, o nosso artesanato, a nossa renda, o nosso bordado, sabe? Enfim, tudo que é dentro realmente do artesanato. Olha, ela vai deixar todos os dados. Se puder, amanhã você participe desse grupo, que é um grupo coeso, é um grupo forte. Nós temos site, nós temos um portal. Você pode se tornar uma embaixadora master ou embaixadora da cidade. Embaixadora master, você vai ter mais contato comigo direto. Nós vamos fazer experience fora do Brasil. Vou levar essas mulheres para ouvir grandes mentores, palestrantes, empresários. Vamos visitar, e agora nós vamos começar a partir do mês que vem. E nas empresas, por exemplo, tem o Instituto Elísio, que é de uma médica que cuida de mim, maravilhosa, a Yoha. Beijo. Nós vamos lá e ela vai palestrar, as pessoas vão ver em loco. Nós vamos... esse grupo de mulheres, umas apoiando as outras. E isso faz o quê? O ecossistema fica forte. Por exemplo, se eu quero alguma coisa, eu não vou procurar lá longe, não. Vou procurar dentro do ecossistema. Que você vai ter toda a estrutura. A estrutura. Nós temos uma plataforma maravilhosa. E você que quer ser patrocinador, eu quero estar lá com o link. Eu vou colocar o link agora das minhas joias. cristelbiancojoias.com.br. Lá já vai no meu site e aí... eu já faço venda casada. Com certeza. E aí eu acredito muito que mulheres apoiam mulheres. Eu sou ponte. Nós somos ponte. Eu sempre, desde criancinha, Mara, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu pedi meu pai para gravar essas coisas para mim. Inclusive, quando eu nasci, eu pedi, ele gravou. Meu pai é vivo, fofo. E aí ele dizia assim: Cris, você lembra que você fez um teatro lá na garagem da nossa casa
e que você levava um monte de gente, você declamava, você dançava. Eu já era, olha, Já era produtora. produtora e atriz desde pequenininha. De pequenininha. É uma das grandes atrizes que nós temos no Brasil, não é verdade? É que assim, o Brasil às vezes, né, ele esquece dos grandes nomes que nós temos. Não é verdade? Nomes que realmente fizeram história na televisão, história com H. História na televisão, no teatro, no cinema, enfim. Aí meu pai contando para mim, aí depois ele falou assim, olha, eu sou empreendedora desde criança, eu não sabia, ó, veja bem. E aí ele me contando, depois você foi e fez um salão de beleza. Ah, meu Deus. Aí eu falei, pai, eu lembro, pai, inclusive eu pegava cerveja. Você lembra dessa história que você colocava no cabelo? Ah, lembro. Aí fazia com jornal, fazia assim, com papel, jornal. Com jornal. Jornal. E colocava um grampinho. Jornal. Aí amarrava com jornal. Bom, eu com 10 anos eu já fazia isso. E aí eu pegava as maquiagens da minha mãe e maquiava as mulheradas. As amigas da minha mãe nem ia no salão. Ia lá na garagem. Olha, desde então, pequenininha. Desde pequeno, 10 anos eu comecei. Aí meu pai me contando, eu falei, pai, aí eu falei assim, é mesmo, eu lembro disso. Não, e era fila. Aí elas queriam me pagar e eu ficava com vergonha, eu não queria receber de jeito nenhum, mas eu gastava um monte de coisa, né? Aí elas chegavam, depois ia para casa, almoçava, aí de tarde voltava e era aqueles bigudinhos. Era bigudinho o nome do negócio. Ai, meu Deus, que tempo lindo. Então, assim, eu desde criancinha que eu sou empreendedora, né? E aí, depois eu fui morar em Vitória, no Espírito Santo. Fui morar com a minha avó paterna, porque meu pai me proibiu de namorar um rapaz lá em Minas. Graças a Deus que ele, né, fez isso, porque hoje eu estou aqui maravilhosa. Foi maravilhosa nisso. E se eu tivesse ficado lá, teria sido uma tragédia a minha vida. Enfim. Aí depois eu fui para Vitória, me tornei a primeira bailarina lá da Acrópole Studio Dance. Né? Metidíssima. Fui Miss, ai meu Deus, fui Miss também lá. E aos 21 anos de idade, eu achei que Vitória já era pequena para mim. E o meu sonho era Demorou. Era ser atriz. E graças a Deus é uma senhora de uma atriz. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. Meu pai me deserdou, não queria que eu fosse, brigou comigo, mas o meu pai me deu uma carta e disse, se você precisar, tiver dificuldade, vai procurar a loja maçônica lá, não sei aonde, tarará. Aí eu fui, a minha mãe me deu escondido um dinheirinho. Cheguei lá, fui de ônibus e tal, fui morar na casa de um amigo meu, e ele era costureiro famoso, a mulher dele ficou com ciúmes de mim, bobeira, que não tinha nada a ver. E aí eu fui morar no quarto alugado. E a Miriam, ela era da presbiteriana. Olha para você ver como Deus faz as coisas. Eu acho Deus lindo demais, meu pai. E aí eu falei assim, Miriam, eu só tenho dinheiro para pagar 3 meses. Mas eu sei que eu vou arrumar um trabalho, que eu vou ter um trabalho e eu adorava morar com ela porque eu não tinha medo. Eu era virgem nessa época. E você imagina, você sabia que podia contar com a amizade de com verdade? dela, né? E aí, ela estava grávida da filha. E aí eu falei assim, eu adoro cozinhar, eu tenho um dom de cozinhar, adoro. Tanto que meu filho é chefe de cozinha. E eu disse assim, eu vou fazer uma proposta para essa mulher. Eu vou falar com ela. Ela tinha mais outra menina que morava lá. Eu disse assim, Miriam, você quer que eu faça comida? Que aí a gente troca, né, para eu ficar aqui e tal, não sei o que lá. E aí eu fiz esse negócio. Todo dia eu fazia comida antes de treinar. Porque eu fazia ginástica, eu fazia balé clássico e tudo. Se preparando para aquilo que você queria. Eu tinha certeza que Deus ia abrir uma porta para mim. Aí, num dia desse, eu desci e peguei o jornal para o marido dela. Quando eu peguei o jornal, eu fui abrir o jornal. Tava assim... Cassino da Urca. Grande Cassino da Urca. Nossa, era assim, teste para o balé Golden Rio, né? Do Chico Riccarrey, que era Vatuzzi, Grande Otelo e tal. E eu fiquei com aquilo ali, entrou como uma flecha, contaminou todo o meu ser. Eu disse, eu vou.
Eu vou ser a bailarina desse negócio. Aí cheguei lá, contei pra ela, mas eu tava sem dinheiro, sabe? Ousadia de Deus, você vê que não é ousadia de Deus. Aí ela falou pra mim assim, não, eu te dou o dinheiro pra você ir. Aí eu fui, tinha que acordar cedo, porque a fila era imensa, tinha mais de 1.000 pessoas. Só de contratados era 146 bailarinos, porque a fila era bem assim. Nossa, e foi no Scala Rio. Scala, do Chico Regarrey. Exato. E aí, querida, eu cheguei lá, tá quem era o diretor? Maurício Sherman. Aquele grande diretor. Maravilhoso. E aí, deixa uma coisa assim, muito... O que é o caráter? O que é a dignidade? O que é a sua essência, os seus princípios, né? Tinha que mostrar os seios. O teste, você tinha que mostrar os seios, porque você ia dançar com os seios de fora. E eu fiquei naquilo ali, mas quando eu falei assim, não, mas eu não vou, eu vou conseguir tal, não sei o quê, mas aquilo ali mexeu com as minhas entranhas. Aí eu virei de costa, tava todo mundo sentado ali, ele, o coreógrafo e outros, o figurinista, blá. Juan Carlos Berardi. Todos envolvidos. Aí eu virei de costa, da maior ousadia, tirei e joguei na cara dele. Joguei na cara dele e comecei a chorar, que eu disse assim, mas foi assim... Uma explosão. Uma explosão. Aí eu comecei a chorar, ele me viu chorando, mas assim, as lágrimas desciam, que eu fiquei com ódio. Aí ele foi, pegou a parte de cima, subiu no palco, e eu assim... Ele mandou virar, eu fui, ele amarrou. E aí eu disse, acabou para mim. Aí ele falou assim, tá contratada. Vai lá para aquele canto lá. Aí eu fui, meu Deus, e agora? Eu com esse meu caráter, e agora? Quando tem que ser. Amiga, por causa de uma atitude, por causa de um posicionamento, eu me tornei a primeira bailarina do Scala. E o Juan Carlos Berardi disse assim, Crystal, você é uma estrela. Eu vou fazer uma coreografia para você. Fez uma coreografia para mim. Engasguei. Fez uma coreografia para mim. Eu apresentei e eu não tinha substituta. Se eu não ia... Não tinha quem fizesse. Não tinha quem fizesse. E aí aconteceu o primeiro problema comigo, porque... Eu era muito aguerrida, eu era o que você continua sendo até hoje. Mas um pouco dominada. Um pouco dominada. Hoje eu tenho domínio próprio, antes não tinha, não. E aí, eu entrei para dançar, um rapaz, porque assim, eu era uma fera, como se fosse uma leoa, que 6 homens tentavam enjaular. Com bambus. Então eu dançava afro e acrobacia. E era tudo muito sincronizado. Se um faltasse, não dá para fazer. Se colocasse, poderia me machucar. E um dia, um não entrou. Quando um não chegou a tempo, os outros falaram, como a gente não pode entrar? E eu tive que entrar sozinha no palco e criar uma coreografia. Ali, mas eu saí depois, soltando fogo pelas ventas, né? Aí o Maurício Sherman pegou esse rapaz e disse assim, você está suspenso 1 semana. E colocou um outro rapaz para fazer a coreografia. Ok. Passou, tarará, ele voltou. Quando ele voltou para dançar comigo, ele fez uma maldade comigo. Ele pegou esse bambu com o outro e jogou na minha lombar. Olha. Eu tive uma fissura na quinta vértebra lombar, paralisia instantânea. Eu saí gritando diretamente para o hospital. Que loucura. E aí eu fiquei mais de 15 dias. Aí o Lídio Toledo, que era o nosso grande treinador, médico da seleção brasileira na época e tudo, e o Boni me conhecia, o Ibrahim Suede colocou o meu nome como a bailarina do corpo de mármore. Era uma coisa assim, esplendorosa. Mas só que eu tinha carteira assinada, plano de saúde,
os tickets para jantar e almoçar nos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, que era do Chico Ricarrey, e tudo mais. E aí começou a minha labuta de dor. Eu entrava para dançar, que eu não queria perder, né? Eles me deram 15 dias. Eu fui viajar para o Mediterrâneo, que eles arrumaram para mim e tudo. Levei minha irmã. Mas eu entrava com morfina no palco. Até que um dia eu li... Por causa de uma maldade. Maldade. Inveja, maldade. O ser humano... Aí olha, ele falou para mim assim, olha, Cris, se você não parar, você vai ter problemas sérios. Você vai ter que operar. Porque como teve uma fissura, pinçou. Então eu vivia com aqueles coletes. E aí Deus foi tão maravilhoso comigo que o Boni, o José Bonifácio de Oliveira, o pai, me levou para a Globo. Me levou para a Globo e eu comecei a trabalhar com Chico Anísio, com Jô Soares, trabalhei muitos anos com ele, com o Chico Anísio criou um personagem para mim. Olha para você ver. Sempre Deus me colocando com destaque. É verdade. E a gente não pode aceitar menos. Não podemos. A gente precisa se posicionar. Eu quero aquele lugar, eu vou estar naquele lugar. Mas não, qualquer coisinha. Não é eu qualquer posso coisinha. Um carro, eu quero comprar um carro tal. Não, mas aí eu posso comprar. Não. A gente tem que perseverar naquilo que nós projetamos para nós. Com certeza. E eu não queria outro lugar a não ser aquilo que eu sei que o meu potencial, a minha dedicação, eu poderia chegar lá. E eu cheguei. Então eu fiquei 10 anos na Globo, trabalhei com vários atores maravilhosos, Tarcísio Meira. Meu finado marido, você trabalhou? Chegou a trabalhar com o Hélio Souto? Não, o Hélio Souto eu conheci ele. Mas não fizeram nenhuma novela juntos? Que peninha. Não. Já pensou que delícia? Então, assim, eu trabalhei muitos anos e lá, como eu era muito empreendedora, eu lá na Globo, eu chegava e disse, gente, eu não quero ficar sem dinheiro mais. Tá tudo bem, eu estou trabalhando. Eu trabalhava como atriz, trabalhava como modelo, eu fazia desfile. Aí eu comecei a criar corselê bordados. Olha. Então, eu vendia, naquela época, 5 mil reais. Gente, era como se fosse... Era muito. 15, 20 mil reais hoje. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E você que bordava? Não, eu fazia o seguinte, comprava, desenhava e colocava uma bordadeira lá de Minas Gerais, que era a minha bordadeira quando eu era menina. Olha que incrível. E aí, isso me levou a depois... Foi tanto sucesso que eu fiz para Elba Ramalho figurino. E aí pro Vando, para várias pessoas. E aí eu fui crescendo, eu tive meu ateliê, chama M. Christi Ateliê, num dos lugares mais chiques do Rio de Janeiro, que era Ipanema, 303, do lado do Rude, cabeleireiro famoso na época. E assim foi, eu sempre empreendi. E até que hoje, você sabe que eu sou joalheira. Ela não para. Não paro, gente. Graças a Deus. Sabe por quê? Veja bem, quando você estanca... Deixa eu contar uma história para vocês que eu lembrei da Bíblia. Existia uma mulher que ela, viúva, e ela estava na miséria, estava com um monte de dívida, e ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E chegou um profeta na casa dela e falou para ela assim, olha, pega... e faz um pão para mim. Ela, mas como? Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para eu comer, eu e meu filho vamos morrer. Aí ele disse, faça. Então, o que ela fez? Ela submeteu, obedeceu, agiu. E aí ele diz, vai lá, pega um monte de vasilha emprestada. E ela foi, ela não questionou. Ela foi lá e fez. E aí... ele foi e derramou o azeite naquelas vasilhas. Só parou de jorrar quando não tinha mais as vasilhas. Quando terminaram as O que eu quero dizer para isso? Só vai parar de jorrar
os dons espirituais, os dons que Deus me deu, quando eu não quiser mais estancar. Ah, não, tô velha demais para fazer isso. Não, não vou fazer, não sei o que lá. As nossas escolhas. As escolhas. Eu sou difícil demais. Não. Tararara. Então, quer dizer, só vai parar de jorrar quando fluir, você determinar. Quando você determinar. Porque Deus quer que jorre sempre. Com certeza. Sempre. A unção que Ele dá sobre cada um de nós, eu estou com 67, que eu faça 120. Eu só quero uma coisa para Ele, que Ele me dê saúde, e mesmo estando com a saúde, que a gente sabe que a idade vai chegando, os boletos vão chegando. Não é verdade? É verdade. Os boletos da saúde vão chegando. Mas eu convivo muito bem com eles, que Ele me dê sabedoria, discernimento, sabe, e gratidão eterna a Ele e às pessoas que estão à minha volta, que são pessoas extremamente caras, que às vezes eu não vejo há um século, mas eu devo... Olha, jamais poderia pagar com absoluta nem ouro nem prata. Então, são coisas da vida. Então, a gente... Aí eu tive meu ateliê em 90... até o 90. Mas até hoje você continua fazendo roupas lindas, joias belíssimas. Roupas lindas, mas não profissionais. Só joias que são profissionais. Mas assim, eu tinha um ateliê mesmo, fazia desfile e tudo mais. E aí, quando foi 91, final de 91, eu conheci o abençoado, o pai dos meus filhos, né? O Ricardo Rick, que era um grande empresário. E eu estava fazendo uma peça chamada Luz del Fuego, que foi o maior escândalo. Grande sucesso. Grande sucesso e escândalo, porque a Luz del Fuego, ela dançava com a cobra viva. Então, você imagina, naquela época, como foi o escândalo. E aí eu tive... quem foi a pessoa que escreveu? É o Valcir Carrasco. O grande Valcir, queridaço. E quem me dirigiu foi Atílio Ricó e Henrique Martins. Grandes, maravilhosos. E o Juan Carlos Berage, que eu conheci lá de trás, foi o figurinista. E aí eu casei, eu fiz a peça aqui no Teatro Teatro Imprensa, que era do Silvio Santos, aqui na Bela Vista. Lindo, maravilhoso. Depois eu fui Tereza Raquel Teatro lá no Rio de Janeiro. E aí ele pediu para eu... E eu estava na Globo, aí eu saí da Globo para casar. Eu tinha 30 anos, aí a história já foi ali para 30 anos. E aí ele me levou para Paraíba, eu me tornei cidadã paraibana, criei minha fundação Fé, Esperança e Caridade lá, ajudei que ele queria, o sonho dele dourado, que ele queria ser político, ele queria ser deputado. E aí eu tive um filho. Eu fiquei 4 anos com ele, depois de 4 anos eu tive um filho, coloquei o nome do filho, no nome do pai dele, Nilton Vieira Rick Neto, que meu filho tem 28 anos hoje, e que ele é um grande chefe do restaurante Clam, no Rio de Janeiro, está com 3 restaurantes, sucesso total, maravilhoso. Filho, a mamãe te ama demais, tem orgulho de você. E aí, em 98 ele teve um infarto. Depois, né, eu tive meu filho, ele tentou ser deputado, não deu, aí depois ele foi, eu fiz campanha para ele. Não, Mara, eu fui chamada pelo Globo, Jornal Globo, a Evita do Sertão. Grande Evita do Sertão. A grande Evita do Sertão, porque eu fiz uma campanha linda, cheia de arte, eu cantava, eu dançava, eu coloquei mulheres dançando na frente aonde a gente passava. Menina, eu revolucionei lá. E aí fui embaixadora do turismo, levei a Hebe Camargo para lá. Você imagina? Levei mais de 20 atores, jornalistas para divulgar o nosso estado. E aí, assim, a minha vida sempre foi... a arte sempre estava presente. Então, eu desfilava, eu dançava, eu montava show, eu nunca parei. Eu nunca parei, porque a arte é muito latente em mim. Eu, quando era criança, meu avô, chefe político, me levava para dançar com um sanfoneiro. E eu dançava. Entende? E eu aprendi a dançar assim, olhando a televisão. E eu ficava olhando a televisão. Então, o Cisne Negro, meu Deus do céu, eu ficava apaixonada.
E aí ele tocava, eu pedia ele para tocar, e ele tocava Chopin, e eu dançava com ele. E o meu avô me colocava para dançar lá. Então, assim, a arte, eu não consigo fazer nada se não tiver a arte da cozinha, a arte do floral, a arte da roupa, a arte da maquiagem, a arte da expressão, a arte das palavras, a arte hoje das joias, né? Então, hoje eu sou joalheira. Então, as minhas joias, desde nasceu com uma dor muito grande, que eu tive minha filha com inseminação artificial, porque meu marido ficou doente, teve infarto, ficou deprimido e tal, e ele queria ter uma filha. Eu fiz escolha de sexo para ter a Rebeca, e aí eu fui abandonada por ele, depois de tudo que eu fiz, né? Mas assim, quando eu estava naquele chão, chorando, com muita dor do abandono, e ele já tinha me abandonado umas 3 vezes, eu disse para Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Eu tinha o Newton, meu filho, com 4 anos. E eu tive um sonho. E aí eu ouvi assim, levanta, pega lápis e papel que eu vou te ensinar o que você vai fazer. Aí eu levantei, olhei assim, mas eu sabia que era Deus, porque eu tinha entendimento. Eu já tinha me convertido. Eu me converti com 34 anos. E eu era espírita, mas não era espírita, eu era feiticeira mesmo, que era do candomblé, entende? E aí eu me tornei, num quarto de hotel, me tornei cristã com as mulheres da Assembleia de Deus. Então eu tenho aquela ramificação da Assembleia que é bem forte, entendeu, em mim. Então ele falou para mim, Deus falou para mim, eu fiquei ali, né? Não ouvi nada. Ouvi só aquela voz, eu disse, não, mas eu vou ser obediente. Olha como que é a diligência da nossa mente. Eu vou ser obediente, vou pegar papel, vou pegar lápis e vou esperar. Fazer o que... Eu ouvi uma voz, essa voz não tem ninguém aqui, é voz de Deus. Aí eu, chorando, deitei e dormi naquele tapete azul, eu lembro direitinho, no apartamento que era meu, lá em Miami, lá em Key Biscayne. Aí eu tive um sonho que eu enfiava a mão assim dentro de uma gruta de água. Aí eu pegava assim, quando eu abria assim, era um monte de pedras preciosas. Aí eu fiz assim, quando eu fiz assim, eu acordei. Era joia. As pedras veio rolando assim. As joias. Na minha consciência veio rolando assim. E eu comecei a desenhar. Contei essa história para Hebe Camargo. Você imagina, ficou louca. Ficou louca. E ela sabia ainda que o outro tinha me abandonado. Ela disse assim... E eu disse, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Aí eu contei essa história para uma amiga minha que é joalheira. Ela falou, Cris, eu te dou 30%. Você me dá os desenhos? Eu falei, claro. Eu com a barriga desse tamanho assim. Aí eu fiz o lançamento na Hebe Camargo, com a barriga desse tamanho, linda para fora. Cabelo assim, diplomas. E aí eu fiz, como eu queria fazer uma homenagem ao Brasil, Frutos da Terra Brasileira. Olha que incrível. E aí nós fizemos esse primeiro desfile. Então, lembra da Alicinha Cavalcante? Lógico. Ela que fez tudo, que arrumou todas as atrizes para mim, minha amiga querida. Nós fizemos um sucesso. Aí a Hebe Camargo me adotou e o Mauri Júnior me adotou. Aonde aí ele sempre me levava e aquela coisa, tô sempre me dando maior força. E aí deslanchou. O céu não tem limite, né, minha filha? Não é limite. E olha, não tem mesmo, gente. Viu? Porque quando a pessoa caminha com Deus, quando a pessoa realmente... Olha, quando eu falo de nariz arrebitado, é bom. De vez em quando é ótimo que a gente... É altivez, não é mais... Mas quando eu falo, para que as pessoas todos entendam que, assim, quando se faz necessário a humildade também, ela tem que estar presente. Mas não é a humildade de querer ser boazinha. Quem mostra muito bumbum vai mostrar o bumbum a vida inteira. Porque eu estava falando com a Paula Gauss. Você quer... Paulinha, maravilhosa. Que eu amo. Falei assim, Paulinha, você quer ser popular ou quer ser exclusiva? Ela disse, quero ser exclusiva. Então, veja bem, nem em todo lugar... É interessante que você cante. É interessante que você cante, é interessante que você vá, é interessante que você... Porque, veja bem, gente, quando você adentra, eu aprendi isso com a Glorinha Boitmiller.
Quando você adentra num lugar, você não pode entrar. Você tem que parar, sentir, trazer o olhar das pessoas. Tudo faz parte de um processo. Então, você chega, vai para um lugar, vai para o outro, vai para um lugar, você perde energia, as pessoas não te valorizam. Pelo contrário. Muito pelo contrário, as pessoas falam, é arroz de festa. Uhum. Né? Então, a vida me ensinou o seguinte, eu não saio à noite para qualquer lugar. Eu não perco tempo vendo novela, vendo isso, vendo aquilo. Eu passo tempo voltado para autoconhecimento. Conhecimento daquilo que Deus falou para mim que eu sou. Que você é. E que eu sou, então a gente tem que ser. Se eu sou luz, eu tenho que ser luz. Se eu sou o sal da terra, eu tenho que ter tempero. Qual é o meu tempero? Alegria, bondade, generosidade, compaixão. Entendeu? Alegria! Alegria do Senhor, nossa força. A força vem de quê? O poder vem de quê? Gente, poder não é dinheiro. Poder é poder estar em todos os lugares que você possa andar e ser notada. Então, tem gente que fala, poder, mas poder se trancar dentro de casa não pode sair, senão você vai ser xingado, vai ser maltratado. Que poder é esse? A liberdade é algo que nós precisamos todos os dias. Que lindo que eu posso vir. Que lindo que eu posso comer. Que lindo que eu posso ir. Gente, a vida, ela é feita de um manancial de agradecimento todos os dias. Agradeça. Olha, eu estou tomando essa água. Gratidão, meu Deus. Eu sei que essa água vai entrar por aqui, que vai nutrir as minhas células e que vai me dar mais beleza, mais saúde, mais vigor. Vamos tomar água? Vamos tomar água, gente? Olha aqui, toma água. Entende? Então, assim, eu estava falando com meu filho. A maior riqueza que o ser humano pode ter é a saúde. Uhum. Eu conheço tantas pessoas que têm milhões de dinheiro. Que não compram a saúde. Não dá para comprar. Não. Tem o plano de saúde, mas não compra a saúde. Não então, compra. a saúde, se você tem saúde, o que você pode... Se você come um arrozinho com feijão, tá maravilhoso. Se você come um caviar, tá maravilhoso. Se você come uma lagosta, tá maravilhoso, porque você tem saúde para comer isso, tá? E aí, as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem gente que tem dinheiro e não pode comer. Entende? Então, assim, se eu tenho saúde, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou trabalhar, eu vou ser uma pessoa que proativa, me direcionar, organizar, para eu poder comer, né? Agora, então, se você reclama muito, reclamar, o tempo tudo, não. Você está puxando 2 vezes para você a miséria. Miséria. Você sabe que o povo que reclamou, nós saímos lá do Egito para não comer, eu lembro, da cebola, ficava lembrando das coisas, e aí ficou lá murmurando, que era para chegar rapidinho e ficou 40 anos lá murmurando. Então, reclamar é retroceder. Então, toda vez que você for... Não, eu vou retroceder. São 7 anos. Porque, veja bem, eles iam chegar... Então, faz as contas. Se eles não levaram 40 anos. E se ele não tiver 7 anos de reclamação, filha. Se você vai reclamar hoje, 7 anos que você volta lá para o fim da fila. Porque, veja bem, a gratidão quando o nosso corpo, você entende que você vai receber, todo o nosso corpo reage. Então, quando o nosso corpo reage, você vai vibrar naquela energia que você vai atrair aquilo que você almeja, que você quer. Então, se você reclama, você retrocede, porque você quebra a energia que atrai. Pense nisso, gente. É sério esse negócio. Eu todo dia agradeço a Deus. Primeira coisa, bom dia, Espírito Santo. Obrigada. Olha, eu estou tomando banho, eu agradeço. Estou passando creme, eu agradeço. Senhor, obrigado pela minha pele. Obrigada, Senhor, pelos meus músculos. Obrigada. Tudo você tem que agradecer. Se nós soubéssemos
o segredo espiritual que está ligado no agradecer, né? É coisa linda que a gente né? Para vocês verem. Gente, o que nós estamos falando aqui com a nossa amada, gente, mas de uma sabedoria que, assim, é a sabedoria realmente do Espírito Santo de Deus. É ele que doutrina a gente, né? E faz a mudança dentro de nós quando nós queremos. Nós começamos falando do livre-arbítrio. Todos nós, ele deu o livre-arbítrio. Ele não vai chutar a tua porta, ele toca com delicadeza quantas vezes necessárias forem. Se você abrir, meu amor, se você tomar a tua decisão, a sua escolha para o bem, pode ser até moroso o processo, porque a gente faz a nossa parte e ele faz o dele. A gente não pode esquecer que ele não é nosso office boy. Exatamente. Ele não é nosso office boy. Tem muita gente que fala, eu quero, tem que ser agora, tem que... Não. Nós fazemos o nosso melhor, com dor, sem dor, não importa. E gratos. Tá comendo ovo colorido no boteco da esquina? Amém. Amém. Tá comendo picanha? Amém. Agradeça a tudo. E olha, faça o processo, passe pelo processo de transformação, porque você vai chegar ao topo. Ninguém vai ao topo, gente, assim, você tem que escalar. E outra coisa que eu acho, que assim, eu treinei muito a minha mente para isso que eu vou falar agora. Não é todos os dias que você tem dinheiro na conta. Entendeu? Não é mesmo? E aí, como é que você vai reagir quando você está devendo e que você não tem dinheiro na conta? Agradeça. Agradeça. E outra coisa, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro, mas eu posso estar de uma comunhão linda e eu posso fazer ali minha comidinha, eu posso estar ali, eu posso... mas eu não tenho... Tudo bem, agradeça, a provisão virá. Porque, veja bem, quando você agradece, você conecta com a abundância. Você conecta com a prosperidade. Você conecta com o divino. Você conecta com o provedor de todas as coisas. Então, quando você... Porque é muito bom você agradecer. Quando você está na bonança, está, né? Muito dinheiro, muita joia, muito Nem dinheiro. todo dia é assim. Mas, de repente, ontem, eu estava refletindo sobre isso. Eu falei, não, tem que levar essa palavra para as pessoas que me seguem. E eu disse assim, gente, como é que você... se posiciona quando você não está na bonança. Quando você não tem o que você gostaria... A provisão necessária. Não, que você gostaria de ter. Mas assim, você tem você. Você tem a sua saúde, você tem os seus olhos, você tem a sua mente. Então, tudo que você quiser, você realiza. Como, Cris? Acreditando. E agradecendo como se já tivesse no plano aqui e agora. Porque o corpo, ele reage. Nas ciências quânticas, e a gente sabe que o corpo reage, porque tudo primeiro acontece aqui. Na mente. Aí depois ele reflete para o coração. Do coração vai para o corpo todo. Então, se você pensa assim, não, isso é momentâneo. Vai passar. Vai acontecer, vai passar. Aí você vai e começa a agradecer, começa a ouvir louvor, começa a ler a palavra, eu dou gargalhada, sabe? Eu digo, mas demônio, você não vai me deixar triste. Não deixa. Aí eu me arrumo toda, me maqueio, o pessoal pensa assim, onde você vai? Eu estou me posicionando. Porque o que acontece? Quando você bloqueia o manancial da prosperidade por causa da escassez momentânea, ela não flui, ela não vem. Porque você já se programou para receber, para não receber. Olha, e eu tô com... Realmente, é de Deus o que você está falando. Verdadeiramente. Gente, eu tenho 67 anos. 67. Eu sou uma cearense, querida. Que a própria natureza, às vezes, a gente sabe disso. A gente não tem por que fugir disso. Porque é cearense, porque é cabeça chata. Eu vim com um mês, meu pai perdeu a fazenda.
Digo um mês, passamos muita necessidade. Não só nesse processo de com um mês de vida vindo para cá, mas faço questão de dizer que sou cearense. E sou muito grata aos meus pais, a simplicidade. Graças a Deus, depois recuperamos a fazenda lá. Passei uma vida inteira tendo alegrias e tendo muita dificuldade também. A Valquíria acompanhou, né, Val? Eu, dona de clínica de cirurgia plástica. Que todo mundo achava que era só glamour pelos grandes eventos, as grandes festas. Gente, nós temos os nossos momentos que só nós e Deus sabemos. Porque nada cai do céu. Nada, absolutamente. Olha, esse açúcar não cai do céu, nada cai do céu. Então, assim, se a gente realmente souber falar, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo meu dia, obrigada por aquilo, até aquilo que ainda não veio, mas já está chegando, já está chegando nas minhas mãos, chegando na minha vida. Eu já estou vivenciando isso, da abundância, da inteligência, de cada vez mais prosperidade. Prosperidade não é só o dinheiro, gente. Prosperidade é você poder sorrir, mesmo comendo um ovo cozido. Podemos comer num bom restaurante? Podemos. Olha, mas hoje eu não tenho, viu? Vamos comer um ovo cozido no boteco do Zezinho? Gente, quem é amigo vai. Quem é amigo vai. A prosperidade é algo que vem do céu. Riqueza é da terra. Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 45, que diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de ferro, os portões de bronze, os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros encobertos e as riquezas escondidas. Gente, abram o ouvido, o coração, a mente, a alma e comecem, porque você não vai fazer nada por mim, nem por ela, nem por elas. Aqui, a vida nossa continua, as páginas vão virando e nossos livros vão sendo escritos. Quem quer realmente participar dessa reflexão da vida? Que assim, não adianta, não tem outro, gente. Você pode ganhar muito dinheiro e você pode perder tudo de uma hora para outra. Você não compra a tua saúde, você não compra respeito, você não compra amor, você não compra carinho. Então acorda, porque quando você está em comunhão com o Pai do impossível, que é o nosso Deus do impossível, tudo se torna possível. Eu estou só dizendo isso e não pense que assim, ver a gente em grandes festas, não é verdade? A gente bem vestida, a gente vai com grandes... Mas por isso que eu trouxe isso, que assim... Maravilhoso. A gente passa por escassez, a gente fica triste também. Somos humanas, estamos ainda... Mas o que você vai decidir com a escassez? O que você vai decidir com a tristeza? Conviver com ela? Você vai ficar ali parada? Porque, veja bem, o Laí Ribeiro, que eu amo... Fiz todos os cursos dele, todos. Eu também, maravilhoso. Sintonia. NPL, sintonia. E ele diz assim, sorria mesmo que seja por economia. Lembra? E a gente precisa sorrir, porque, veja bem, quando eu estou sorrindo, todo o meu corpo reage. Exatamente. E aí a minha mente entende. Então, assim... Não chore. Não chore. Ah, meu Deus. Não chore. Quando você tá triste, começa a sorrir. Olha pra você. Eu faço esse exercício muito, sabe? Eu olho pra frente do espelho e digo assim... Determinada. Você é maravilhosa. Aí eu digo assim, eu sou filha daquele que pode todas as coisas. Olha o meu corpo. Aí eu olho pra mim, me acho linda, né? Opa, eu me acho uma fantástica. Nossa. Aí eu vou falando, aí eu vou conversando com o espelho, eu vou conversando comigo. Aí daqui a pouco eu tô morrendo de rir de mim. Não é? Aí meu corpo reage, a tristeza, o negócio já foi embora. Não é nosso, não é nosso. É você se enxergar como filha. A paternidade é algo tremendo, gente. Quando você... Não, meu pai é dono do ouro e da prata. O meu pai é o tudo. É o tudo. O impossível torna possível com aquele que crê. Exato. Então você começa a falar com você. Por isso que a gente precisa ter conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Conhecimento de quê? Daquele manual que é a Bíblia, que a gente precisa pegar aquele manual e, olha, levantar o manual, como o Senhor disse, como a tua palavra disse,
Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Exatamente. Se ele não falou, ele vai cumprir, então ele não é mentiroso. Então eu digo assim, Ele olha, vai cumprir. eu digo, o Senhor disse, e a gente tem que ter ousadia do espírito. Lembra quando Jacó lutou com o anjo e disse, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der a bênção. E eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der a bênção. E eu não saio daqui enquanto o senhor não me der a bênção. Não é, Val? Nós yes! não saímos daqui enquanto o senhor não der a minha bênção, a bênção das minhas amigas, da minha família, dos meus amigos e até a tua, que saia desse marasmo, arranca fora, joga, destroça. Nós podemos tudo. Em Cristo Jesus nós podemos tudo. Não é? Olha, lembre-se sempre. Eu quero agora, criança mimada, eu quero agora. Não, você Deus vai voltar faça a no tua tempo dele. Ele e a não, tua vontade, não a minha. ele não Porque é nosso office boy. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dor, diz a palavra de Deus. Se a vontade dele é boa, agradável e não acrescenta dor, que seja feita a vontade dele, não a No minha. tempo dele. Eu faço a minha parte. Ah, mas eu tenho preguiça de acordar cedo. Então o problema é seu, querido. Continue no marasmo, continue só na sessão da tarde, continua no quentinho. Mas assim, olha para o vizinho da direita, da esquerda. Nossa, o vizinho trocou de... Ó, para de olhar o que é dos outros. Veja o que é seu, o que você pode desenvolver, o que você pode crescer. Mas você tem que enxergar dentro de você, porque nós temos esse discernimento, se olhar no espelho e falar, eu sou um bicho preguiçoso, eu não gosto de acordar cedo, eu tenho que fazer 1000 coisas, mas... Eu tenho inveja. Eu tenho inveja. Eu fico no Instagram rolando lá, morrendo de inveja do outro, mas não tenho coragem de fazer. Gente, e a maior parte das coisas também que estão no Instagram ali, não pense você. É tudo eu tô, olha, gente, às vezes as pessoas me ligam, nossa, Mara, você ficou tão grosseira de repente. Eu sempre fui, viu? Eu sempre fui. Não é de agora. Eu acho que é assim, nós sermos educadas é uma coisa. Educação sem ação é do cão. Desculpa, educação sem ação não é de Deus, gente. Porque eu nunca vi em lugar nenhum do mundo Deus dizer assim, fica em cima do muro, seja morno. Não. Sabe? É sim, sim, não, não. É ou não é. Então, por exemplo, se eu não gosto, às vezes, quando eu falo com vocês, não ligue, não perturbe, é porque realmente eu não dá, gente. A gente tem uma boca só, respeita o nosso trabalho. Então, assim, e procura crescer. Não adianta ficar me ligando, ó céus, ó vida. Isso não vai levar a nada, absolutamente. Muda a sua atitude perante Deus, perante a sua vida. Tenha compromisso realmente com Deus e com você. Aí você vai ver as grandes mudanças acontecerem. Mesmo às vezes você estando com coisa mínima para sobreviver naquele momento, mas você se sente um gigante do Senhor. Você se olha, eu me acho, aos 67 anos, eu uso muito termo, desculpa, deixa eu já corrigir antes de alguém me criticar. Eu uso muito, porque eu tô velhinha. Velhinha, o caramba. Velhinha, sabe por quê? Eu me acho uma velhinha ótima, maravilhosa, fantástica, linda, gostosa, inteligente, espetacular e ávida da sabedoria de Deus. Cada vez mais eu quero ter esse conhecimento. Sou uma eterna aprendiz. Mas não é aquela aprendiz para ser boazinha que eu falo assim, eu tenho que mostrar meu bumbumzinho, ser boa. Não precisamos disso, porque nós temos um paizão, nós somos filhas do rei. Então nós somos rainhas, nós somos princesas do Senhor. Então acorda para a vida. Deixa a preguiça do lado, porque senão, gente, olha, vai chegar. No momento certo as coisas chegam e Deus não é só bom. Ele é justo, ele é justíssimo. Sabe o que eu falo? Aí, a pessoa é boa. Eu já fui boa. E aí, eu fui roubada. Roubada, mas muito roubada na minha casa. Ai, eu era tão boazinha. Amiga, eu não sou mais boazinha, eu sou justa. E assim, gente... Eu trato a pessoa da forma que ela me trata. Não quero muita intimidade para que ela não invada o meu guarda-roupa e rouba minhas joias. Eu fui roubada de joias, de dinheiro, cheque, cartão de crédito, porque eu era muito boazinha. Eu achava que todo mundo era de um coração maravilhoso, espetacular. E Deus não manda a gente ser bom, Deus manda a gente ser justo. Uhum. Com a mesma medida sereis tratado. Tratado. Eu gosto muito, se eu posso ajudar,
Eu ajudo. A Val conhece. Nossa, né? Quantos anos, né, Vem Val? cá, Val. Vem cá, deixa a gente tá falando. Senta aqui, puxa aquela cadeira, ninguém participa. Tá te vendo, já, Val. Vem, você aqui. puxa ali, ó. Cuidado Senta com o aqui. fio embaixo. Senta Gente, a aqui. Val, olha, aqui pode tudo, não é o Não, pode com Maracedro, aqui é o pode com tudo. Tudo. Aqui, maravilhosa. Aí, ó. Essa mulher maravilhosa aqui, ó. Olha, Pronto. comprometida com a palavra de Deus, uma mulher muito bem sucedida. Eu posso dizer que ela não é milionária, ela é trilhardária. E é trilhardária, sabe por quê? Não é só nos bens materiais, não é só no dinheiro, é dela, dentro dela. É dentro dela. A justiça de Deus, a bondade reina dentro dessas mulheres, gente. Por que eu quis trazê-las hoje? Por quê? Porque às vezes as pessoas vivem muito de ilusão. Você, às vezes, quer mostrar, participar de um podcast engessado, não é esse aqui, porque não vem aqui, não vem mesmo, que eu não deixo. Não deixo e nem quero, nem pagando. E eu falo isso no ar. A pessoa vem toda empoladinha, quer mostrar uma coisa que não é. Às vezes a pessoa está numa gandaia espiritual. Sabe, a pessoa não está totalmente perdida e quer mostrar uma... Eu quero mais é aprender com as minhas amigas. Mara, Olha, amiga, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu já fui fazer cruzada em Buenos Aires. E aí, eu estava em crise há uns 15 anos atrás, eu estava em crise com Deus. Porque eu disse assim, Deus, como é que o Senhor me escolheu? Eu adoro as unhas vermelhas, unhas grandes, batom, dando gargalhada, esse meu jeito. Mas ele adora, ele usa as pessoas. Escuta, amiga, ele falou comigo. Aí eu estava em Brasília e eu me maquiando e chorando, porque eu falei assim, mas Deus, eu não mereço que o Senhor me use dessa forma, que Deus me usava assim, e me usa ainda, mas me usava de forma muito poderosa para curar, para revelar as coisas. E eu estava ali, ele disse assim como eu chamei Jesus, eu chamei você para confundir muitos. Confundir a muitos. Você pode continuar com as suas unhas, com seus cílios. Mas com humildade. E aí? A humildade, a beleza é sua que ele te deu. Pois é. E ele te deu o poder de você usar esse esmalte, esse batom, esse seu cabelo e tudo. Ele te deu isso de presente, porque ele te deu o que é dele, a beleza e um poder seu, que é de Deus. Ele te deu um poder mulher. Mas o que você acha que isso era de Deus? Não, isso é do inimigo, para eu colocar coisa na minha cabeça. Mas aí, nesse mesmo dia, e aí nós fomos para uma igreja. E eu disse, eu vou sentar lá atrás. Eu não quero. Eu estava assim, em crise. Rebelde. Eu tava Criança com crise, rebelde. Crise de identidade. Sabe, criança rebelde? Não, eu estava com crise de identidade. Ainda bem que ele é tão bom que ele sabe quando a gente entra em crise. Crise de identidade, que será que eu sou tudo isso mesmo, né? Eu tava com crise de identidade espiritual. Aí eu tô lá, sentada lá, né, com as minhas amigas, o pastor falou assim, eu vou sentar lá atrás, não fala que eu tô aqui não. Aí o pastor soube que eu estava lá. Aí estava terminando o culto, que a gente chegou super atrasado, teve um problema, aí nós chegamos atrasados, aí ele descobriu que eu estava lá. A atriz Cristel Bianco, também pastora, não sei o quê, bibibi, tá aqui. Ela vai dar uma saudação. Aí eu disse assim, aí quando eu cheguei, que eu subi para dar a saudação, Deus falou assim, manda tanger os tambores. Você vai entregar algo. Eu disse, meu Deus. E eu comecei a tremer. E aí, quando eu abri a palavra, era uma palavra de conserto. E Deus começou a revelar. Enfim, e eles tocando. Aí ele falou assim, o pastor, eu quero confessar. Hoje eu entrego a igreja, eu estou em pecado, assim. Nunca quis ser pastor, eu fui porque minha mãe insistiu, eu quero isso. Aí, naquela crise de identidade, Deus já sabia o que você tinha que consertar ali. O que eu tinha que fazer. Amiga, eu quase morri. Aí, depois passou, ele veio me visitar aqui. Ele chorava igual uma criança.
Então, assim, Deus, quando ele quer, ele usa. Ele não da forma que ele quiser. Ele usa uma mula, né, amiga? Ele usa que ele uma quiser. porta. Não é porque que eu tô de unhas vermelhas, não é porque eu uso brincos, joias, Deus usa como ele quer. O que Deus quer? Um coração contrito, um coração puro, um coração que ama ele acima de todas as coisas. É isso que Deus quer, Mara. Mas de mim, de você, dessa maravilhosa aqui. Quando a gente começa a entender isso, gente... Olha, hoje foi realmente o dia marcado, porque a Val não estava... A gente foi tudo muito em cima da hora. Eu não aceito tomar café com ninguém aqui. Você sabia, Val? Não marco. Não sabia? Você vê como não é combinado. Eu tinha hora marcada com você. Aí falamos, né, Val? Vamos. E olha, como Deus faz as coisas, gente, é do jeito dele. Por isso que assim, eu mudo qualquer hora, que se ele me pede, isso aqui não é meu, isso aqui foi dado por ele. Sabe? Tudo que ele me concede, a força, a capacidade, o tempo certo, que a gente tem que saber que as coisas se realizam, mas é no momento dele a gente fazendo a nossa parte. E olha que a palavra veio para todas nós aqui, para todas nós. Sabe? A gente pode ser humilde, sim. A gente não precisa baixar para mostrar o bumbum. Não é necessário. Não é de Deus isso. Ficar em cima do muro não é de Deus. Ah, eu atendo a Deus e atendo ao diabo. Não. Fica com um ou fica com outro. É opção sua. Agora, eu nunca vi em lugar nenhum ele falar, não, olha, eu te aceito morda, viu, Baracé? Não existe isso. Não existe, ele vomita. Exatamente. Então, gente, todas as vidas nós temos como recomeçar, nós temos como pedir perdão, nós temos o direito, junto ao Pai, de falar, Senhor, me conserta, Senhor. Sabe, trata o meu ser, trata o meu coração, trata a minha alma, Senhor. Sabe, trata a minha família, meus amigos, aquelas pessoas que me ferem, que me machucam, Senhor, que me criticam. E olha, não precisa ser santinho também. Deus também não precisa de muito. Santo só basta ele. É ou não é? A palavra de Deus diz que não existe nenhum santo na terra. Exatamente. O único que teve. Veja bem, Deus nos ama pelo que nós somos, não pelo que nós temos. E pelo carinho que a gente faz. E outra coisa. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, todos os dias, se você quiser, claro, né, gente? Vamos colocar uma aspas aqui. Se você erra, peca, erra naquilo ali. Aí pede perdão. Aí depois isso chama iniquidade. Deus abomina iniquidade. Então, a gente tem que ter consciência, porque a gente precisa de mudar comportamento, metanoia. Eu não quero mais viver assim. Basta. Então, eu tomei uma decisão, então eu tenho que converter. Converter é o quê? Mudar de rota. Então, você muda de rota, que aí ele vai te ajudar você se manter naquela nova rota. Uma nova rota de compromisso, amor, de compromisso, de fidelidade, temperança, lealdade, né? Consciência. Consciência. Nós somos carne. Exatamente. Tem os dois lados aqui e nós temos que saber ouvir, porque somos carne frágeis, muito frágeis. Exato. Mas Deus nos coloca, a palavra de Deus diz que assim, que na minha fraqueza me tornei forte. Isso. Por quê? Porque quando eu estou fraco, aí eu elevo os meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Quando eu peço ao Senhor, me ajuda porque eu estou fraco, aí que eu vou ficar forte, porque aí ele vem e te toca. Se você acha, olha, muitas pessoas estão sofrendo por autossuficiência. Eu não tenho nenhuma, gente. Eu sou uma pessoa que todo dia eu aprendo. Você falou do nosso né, Sérgio? Não é, filho? A gente erra, a gente chora, a gente brinca, a gente fala sério. Por isso que eu falei que ela fala mais próximo, fala mais próximo.
E ela falando do nosso manual, que é a Bíblia. Exato. E que nós precisamos nos abastecer dessa Da palavra. Porque o inimigo está sempre Ao derredor. Agora, ao derredor. E por isso que eu falei de fraqueza. Não fraqueza que você acorda fraco, não. Fraqueza espiritual. O dia todo ele está... Ele fica ao nosso derredor. Você vê o que Jesus estava 40 dias, né, sem comer, no jejum. Ele se atira daqui? Se atira daqui. Que isso? E aí ele diz, nem de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, a palavra da boca de Deus diz o seguinte, que eu sou a luz do mundo e sal dessa terra. Que eu sou filha, herdeira e co-herdeira do reino de Deus. E que eu sou a menina dos olhos de Deus. Pega algumas coisas e escreve. Tipo assim, quem você é? Eu sou filha do rei. Eu sou filha, herdeira, co-herdeira do reino de Deus. Eu sou menina dos olhos de Deus. Eu sou luz. Então, quando você é luz, você chega no lugar, você vai brilhar. Vai acender tudo. Eu sou o sal da terra. O que é o sal? Tempero. Então, uma mulher temperada. É uma mulher alegre, inteligente. Feliz. Então, você com todos os problemas. Aí você vai, escreve. Faz um manualzinho assim. Então, todos os dias, você fala até sua mente co-criar essa realidade. Exato. Então, você vai falando. Então, quando você ficar triste, eu sou filha, eu sou forte, eu sou amada, eu sou exclusiva. Aí vai falando. Sua mente vai... Porque, veja bem, quando você fala, quando você profere... quando você pensa, não, mas quando você profere palavra, a palavra, ela tem poder. Poder. Deus criou o mundo através de quê? Da palavra. Jesus, quando foi atentado por Satanás, ele usou o quê? A palavra. Então, a palavra profética, você tem que falar todos os dias. Todos os dias eu falo assim... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque você está coberto pela mão poderosa. Então, a gente tem que ter um entendimento da palavra e proferir. Então, assim, gente, não fala palavrão dentro de casa, não. Você sabia, Mara, que quando se fala palavrão, você traz miséria. Você atrai, você busca. Você traz contenda. Existem palavrões que eu não vou nem repetir aqui, que eu não quero, mas vocês pesquisam na internet. Mas é uma coisa que eu tenho que me corrigir. É uma coisa que ainda... Deus, sabe, eu não tenho esses pudores de esconder as coisas. Eu acho que quando nós temos que nos corrigir com Deus. Eu ainda, quando realmente saio da casinha... Quando eu saio da casinha, mesmo sozinha. Eu sei, mas não pode. Eu falo assim, os PQP da vida. Mas não pode. Você tá me entendendo, né, Sergito? Mas não assim, filho? Ô, Mara, e não escondo. Eu digo, Senhor, não, eu sei, eu tenho... Pesquisa na internet. Não, eu sei que isso, você busca mais ainda, sabe o quê? Eu não quero falar, não vou falar. Não, nem fale. Mas eu vou dizer, busca, qual a palavrão que você está usando? É essa? Ok. Falar palavrão, o que atrai para mim e para minha casa? Você pra sua vai vida. Entender no mundo espiritual, não estou falando de religião, estou falando de poder da palavra. Você vai ver. E então, o poder da boca. Da boca. A palavra de Deus diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. Se eu estou cheio dessas coisas, eu vou trazer para mim. Com certeza. Se eu estou cheio de amor, de alegria, de prosperidade, de contentamento, de compaixão... Você atrai o que é melhor. Nossa, gente, é tudo uma questão de conhecimento, entendimento, atitude... E determinação. E agir. Porque eu sei que... Porque assim, eu estou num processo... tem que determinar. Eu estou num processo... Eu estou aos 67. E assim... você está com 67? Não, pera um pouquinho. Eu estou muito seletiva. Seletiva, eu vou te dizer por quê. Você passa uma vida, a Valquíria, que me acompanhou tantos anos dentro da clínica de cirurgia plástica, né, Valquíria? Olha, gente, você doa, não é só o teu tempo, você doa a sua mente, seu coração, você doa o que você não tem, às vezes, para poder fazer para as pessoas. No dia que passa 100 anos, que você... Um dia você fala... Querida, hoje chegou. Sabe o que acontece? Você é ruim.
Então, o que eu faço hoje? Problema dela. Não, sabe o que eu faço hoje? Primeiro, a primeira coisa, eu não quero mais essa pessoa na minha... Não desejo mal. Mas, assim, eu não coaduno com coisas erradas. Então, o que eu faço? Quero longe da minha vida. Porque, assim, o que acontece? Você vai se doando tanto que chega uma hora que, assim, você vai precisar da ajuda dos outros o tempo inteiro, porque você se doa até o que você... E assim, eu cansei. A vida me ensinou uma coisa. O ser humano, cada um é um, graças a Deus. Então, a gente não pode esperar nada. Não é que a gente faça esperando. Mas dói, é lógico. Eu amo, de repente... Val, nossa amizade de 100 anos. Não é verdade? E aí, no dia que a Val para de fazer alguma coisa para mim... Val... Você é péssima, você não é amiga, isso machuca, isso... Então, o que eu me tornei extremamente seletiva hoje? Até mesmo porque eu tenho uma boca só tenho, né? Não dá para mim me comunicar com 100 pessoas ao mesmo tempo por assuntos diferentes e principalmente quando são assuntos particulares de cada um das suas vidas. Então, assim, gente, não insista mais. Eu ajudo, sim, mas quando Deus toca meu coração, caso contrário, se eu falar não é não, até mesmo porque eu vou deixar meus compromissos de lado para poder viver a sua vida. Porque a gente sempre fez isso, viver não só a nossa vida, mas a vida dos outros. Assumir a vida dos outros, com alimentação, com tudo que você... Desde a parte de estética... Isso é o amor, né? É o amor que a gente tem pelo outro. Mas nem... Anteontem, acho que... Não, foi no sábado, uma pessoa virou para mim, eu falando de uma determinada amiga que eu amo, a cantora fantástica, que é você conhece, fora de série. E eu contando para uma outra amiga do condomínio. Falei, puxa... Vamos orar por ela para que realmente ela melhore de saúde, para que Deus possa proporcionar o melhor momento para ela, que Deus abra todas as portas. Ela virou para mim, uma pessoa que eu conheço, imagina, meu filho está com 43, compramos apartamento praticamente juntos, eu moro no 8º, ela mora no 7º, no condomínio fechado. Ela virou para mim e falou, ela é alguma coisa sua? Aí eu me assustei. Eu falei, ela para mim é minha irmã, como se fosse irmã mais do que de sangue. Por quê? Eu não fico assim como você. Se a pessoa não é da minha família, não representa nada. Eu não quero. Sabe o que eu falei para ela na hora? Cortei a amizade. Não me interessa esse tipo de amizade. Gente seca, gente fria, gente morta para mim. Longe de mim, gente. Longe de mim. Imagina se não tem a sensibilidade de ver uma pessoa de 82 anos passando por um processo difícil, processo financeiro, processo de saúde, e a pessoa que conhece, não conhece como eu conheço, mas friamente, eu não consigo sentir o que você sente. Eu falei, eu sei, porque você sempre foi fria. Eu é que nunca quis ver isso. Nunca quis ver. Mas a partir de hoje, querida, você morra sozinha, não me chame. Não me chame, porque eu parava tudo para poder atender, levar no médico, pegar Uber. Você está me entendendo? Meus compromissos. Eu não quero isso mais para mim, Cris. Eu não quero mais isso para mim, Val. Deixa eu falar uma coisa para complementar o que você está falando. Toda pessoa... Você tem que perdoar e deixar aí, tá? Porque senão você fica preso. Vai embora. Mas toda pessoa que te afasta do propósito, você não precisa conviver. Não. Porque vai atrasar a tua evolução espiritual e a tua evolução aqui, com os seus propósitos, com aquilo que Deus quer. Você tem toda a razão, porque assim... Então, assim, quem é inimigo de Deus não pode ser seu amigo. Exato. Não, porque quem não tem compaixão, imagina, quem não tem generosidade, não tem amor, não está ligado a Deus. Mas você se preocupa muito com esse negócio de alimento, de não sei o quê, de remédio, de médico. Eu não tenho esse problema, se não é de meu... Eu falei, e aí você vai falar assim, aí você coloca no lugar, e se eu precisar, ela não vai ser minha amiga. Não, aí sabe o que eu disse pra ela? Eu falei assim, pera um pouquinho, você já perdeu 2 filhos. Falei. Falei, você perdeu 2 filhos. Você vive chorando por esses filhos. A filha que é ótima, maravilhosa, você não valoriza. Você mente muito. Eu me faço de boba pra ver as coisas que eu falo pra você, porque daqui a pouco Deus tá te chamando. Como pode chamar a mim antes. Mas você não consegue ser grata nem a Deus. Você vive
falando da palavra, você assiste as suas orações, mas quem é Deus para você? Porque Deus, ele é maravilhoso o tempo todo, mesmo que eu não conheça uma pessoa, se eu posso socorrer e se eu não posso, eu tenho boca para pedir por aquela pessoa. Exato. Você não levanta. Aliás, Mari, eu sinto que o mundo está desumanizando. Totalmente, completamente. A Seco, gente frio. precisa o tempo inteiro fazer um esforço sobrenatural para ser resiliente e para ter compaixão. Eu, por exemplo, quando eu vejo alguém fazendo coisas erradas, eu fico calada, eu vou orar, e aí eu digo assim, eu tenho que ter compaixão, resiliência, para dar a mão, para eu ter uma palavra que não vá... Porque hoje em dia, você não pode nem falar com as pessoas, que se olhar para a pessoa está achando que você está querendo confrontá-la. Mas eu posso te dizer... Tá um negócio não, eu sério cheguei ao hoje. ponto do absurdo. Eu confesso, gente, antes... Eu ainda tentava ir no paliativo, sabe assim, olha, não sei o quê, mas o que será que Deus quer conosco? Porque Ele está nos usando, porque Ele... Né? Hoje, quando eu vejo que eu estou protelando muito e que eu estou vendo, Deus está me mostrando, Maracedo, aquilo ali é só carinha, aquilo ali é só falsidade. Ele fala conosco, Ele fala o tempo inteiro. Não, meu Deus, eu estou vendo coisa, eu sou chata demais, eu sou exigente demais. Não é todo mundo que eu quero, não é todo mundo que eu quero do meu lado, Lina, não faço questão. Eu não... Val, sabe aquele monte de gente que a gente abraçar? Não faço mais questão. Porque a gente... Peneirar um pouco, não, sabe? põe peneirar muito. Então, as gente... pessoas tiram energia da Exato. gente. Sugam. Você tem a parte espiritual maravilhosa que Deus te dá, só que você deixa vazar por aqui. Você Entre vaza os dedos. entre os dedos, porque tem pessoas que te tiram essa energia espiritual de Deus. E olha, você não percebe. Não, eu Tá percebo, acontecendo. eu percebo. Tem que perceber. Eu percebo, Sabe sim. por quê? Nós estamos no meio de milhões de pessoas. São milhões. Você desce aqui, gente, parece formiga aí embaixo. Em Sabe? plena Paulista. Não é Você todo você vê? mundo que você pode ir. Se alguém Mas te pisar no pé, você tem que pedir, olha, a pessoa pede desculpas, fala, não vi e tal. Porque a gente sai de casa agradecendo a Deus pela nossa vida. Nós saímos, quando a gente sai daqui, lá embaixo, na Avenida Paulista, tem milhões de pessoas, tem várias pessoas. A gente lida com milhões, por mais que você saia de casa e que você, quando você acorda, fala, obrigado, Senhor, pela minha vida, eu agradeço por isso. E você sai toda se gostando, se amando, se respeitando. perdoando todo mundo. Hoje é um dia novo, se respeitando, respeitando os outros. Você sai, é o mundo. Exatamente. Muitas pessoas não estão como nós. Muitas pessoas não agradecem. Elas não agradecem para Deus o dia que elas acordaram, que elas estão enxergando. Não, elas saem revoltadas. Muitas vezes cedo, 5 horas, 6 horas da manhã, para trabalhar, para lutar. Mas na eu vida, acordo 3h30 todo dia. Temos que ser gratos por estarmos vivos. Nós temos que estar muito preparados espiritualmente, psicologicamente, para sair nesse mundão aí, que a gente faz várias coisas num dia só, 20 coisas, sai daqui, vai para lá, para poder estar aqui diante da palavra de Deus, seguindo o nosso manual, que é a Bíblia. Porque tudo no tempo dele. A partir do momento que tudo nós... no tempo. No momento que a gente entender que nós não somos Deus, que Ele não é nosso empregadinho, nós fazemos a nossa parte, entregamos na mão dele e cremos, vai acontecer exatamente o propósito que Ele tem para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Isso mesmo. Sabe, porque, gente, Ele é justo, Ele é bom. E olha, nós temos aqui uma noite, eu queria passar madrugada aqui, fazer uma vigília já. Fazer uma vigília. Mas a nossa Cris... Ela tem um compromisso, não é isso? Tenho. Ela vai voltar muito vou mais... só falar uma coisinha. Todas as coisas aqui, Não, ó. rapidinho. Quando nós estávamos falando, ela estava falando em algo muito, muito tremendo. O que a gente tem que trabalhar todos os dias? O domínio próprio, que hoje, na neurolinguística, na psicologia moderna, como é que fala? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Se não tiver inteligência, então, se você, autodomínio. Então, Deus fala assim, contra essas coisas não há lei. Então,
bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, são os frutos do Espírito. Então, busca saber os frutos do Espírito, que está em Romanos, em Gálatas, para você ver o que eu posso fazer, o que eu tenho que trabalhar dentro do meu ser. Porque a ira, a concupiscência, a carne, a gente é militante, né? Aqui está a carne, aqui está o espírito. Aí você fica com raiva, mas você não pode ficar com raiva. Você tem inteligência emocional, você tem que ter domínio próprio, porque senão você não vai herdar aquilo que... Então, é uma luta diária. E essa mulher que sai, que nós sabemos de toda essa verdade, de toda a palavra, nós temos esse entendimento, nós temos que pegar isso e vestir como a nossa vestimenta. Então, eu saio de casa, eu falo assim, Deus, a tua palavra diz que para a gente não tropeçar em nenhuma pedra. Eu não quero ter pedra para eu tropeçar. Tira as pedras da minha frente, Tira Senhor, as pedras. Quando eu caminho. desci hoje, que eu abri a porta, que eu vi um negócio que eu não gostei lá no condomínio, eu abri a porta e comecei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tira as pedras, que eu não venha tropeçar em nenhuma pedra. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer a palavra na consciência, o tempo inteiro. E aí, com sabedoria, entendimento, eu preciso de ter isso assim, como eu tenho. Bom dia, com licença, boa noite. Eu tenho que ter isso. Tem que ter. Na minha linguagem corporal, Não é na só minha intelectualidade, isso, né? na minha intelectualidade, porque eu não vou pedir perdão àquele cara que tropeçou em mim, Né? e que foi grosso. Desculpa. Me perdoe. Isso. Porque eu tenho inteligência emocional. Porque se eu confrontar, o diabo vai usar aquele Ou cara. se não na hora certa, com a palavra certa, com carinho e com respeito, Não, mas para que a pessoa faça uma reflexão. Eu tô falando assim, que a gente hoje está num momento na nossa vida, num momento de uma histeria coletiva, uma dor coletiva, uma rebeldia coletiva, uma injustiça coletiva, coletiva, que nós que somos luz, que nós que temos esse entendimento, se uma pessoa esbarra em você, você fica com raiva. Tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Ai, desculpa. Sabe por quê? Porque ele tá pegando pessoas e pessoas matando a outra. Porque, por nada. Por nada. Você viu aquele homem que entrou dentro do trem e matou aquela menina linda porque ele disse que ela olhou e o olhar dele entrou dentro da cabeça dele e foi lá e esfaqueou a mulher todinha. Meu Jesus. Nós estamos em guerra espiritual. Há muito Entenda tempo. Isso sim. Nós estamos em guerra espiritual. Nós estamos passando por momentos terríveis. Então, revestir da armadura de Deus. O capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade. Calça os nossos pés na sandália da preparação do evangelho da paz. O escudo da fé com o qual poderás apagar os dados inflamados do maligno. A espada, que é a autoridade, que é a palavra de Deus. Se reveste da armadura celestial, da consciência. Eu não vou responder esse cara que está falando comigo, me xingando no trânsito, que buzinou, que me cortou. Vai embora, meu amigo. Vai ser feliz. A felicidade está aqui dentro. Porque tem gente matando. Por nada. Por nada. Por nada. Então, nós estamos aqui, eu não sei nem por que eu trouxe isso, mas Deus sabe, nessa palavra, que nós precisamos hoje ter esse entendimento. Então, o que eu tenho que ter? Um fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Mansidão, domínio próprio. Se não tivermos isso... Se nós não tivermos isso... Que nós é a inteligência emocional que se usa hoje. Nós vamos... Inteligência emocional que você vai trazer guerra para você. Exato. Bom... Minha amada, obrigada. Eu quero que você deixe o seu telefone de contato, que você fale um pouco mais a respeito, convidando os nossos amigos, as nossas amigas que participem. Não posso mais convidar, tá sold out. Do próximo. Mas eu gostaria, se eu vou falar com vocês para vocês entrarem no site da Mulheres de Negócio Língua Portuguesa. Então, é Clube MNLP. Então, vocês entram lá, vocês vão conhecer, e aí vocês precisam, para fazer parte desse ecossistema, vocês precisam credenciar para ser embaixadoras Masters.
que aí vocês vão estar comigo nos eventos Primes, vocês vão estar viajando conosco. Vai para Dubai agora. Eu vou para Dubai, eu estou indo para agora também, eu vou para fazer o caminho de Paulo. Acabou de chegar de Portugal, né, amiga? Eu vou para a Grécia agora com a Bispa Sônia, Apóstolo Estevão, Bispa Fê. Eu gosto de aprender, eu gosto de ter conhecimento. Eu acho que o conhecimento nunca para a vida. Ninguém pode tirar de ninguém você, rouba, amiga. ninguém tira. Ninguém pode tirar. Cultura em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, eu estou muito feliz, muita gratidão, que Deus te abençoe muito, que esse lugar seja um manancial Amém. de regozijo, de transformação, de prosperidade, de riqueza, de encontros, e que Deus possa te ungir os teus olhos para que você cada dia mais enxerga, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Que Deus tire de você toda a diabetes. Eu profetizo sobre você que você será curada, sarada. Eu creio. E você continua sendo luz. Que você continue dando oportunidade para a gente trazer a palavra para tantas mil pessoas que te seguem. Vamos replicar isso aí. Porque se não for assim... É o nosso verdadeiro ID, né? Esse é o verdadeiro ID. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe. Muito prazer. Prazer viu? também, Cris. Nós vamos eu conheci ela hoje, viu, gente? Agora. E já vão virar amigas. Vamos. Porque eu gosto de Porque apresentar. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Exatamente. Então, nós estamos aqui por algo que vamos De saber. Deus. O propósito. Algo lá na frente. De Deus, Exatamente. De Deus. Tá? E que Deus te abençoe você Deus também, abençoe tá? você, Em te todas guarde. as sortes. Também, Eriquinha, Você minha amada. também, todos aqui, que vocês sejam abençoados. Amém. Coloca no centro da vontade de Deus, porque tudo Ele fará no tempo certo. E é uma mulher, gente, olha, uma mulher super bem-sucedida, Obrigada. uma das melhores, mais bem-sucedidas do Brasil. Eu não estou falando de São Paulo e Rio, não. Eu estou falando do Brasil. Não só como atriz, como escritora, como ser humano. Mas o maior de tudo dela, o maior de tudo, ela ter dentro dela o brilho do Espírito Santo. E ela usar desde o momento que ela abre os olhos. Não só para ela, mas para todos nós que necessitamos. Não é de hoje o meu carinho, a minha amizade, o meu respeito por você, Cris. Você sabe disso. Eu sei. É que às vezes não dá, mas vamos fazer o tempo estarmos mais próximas, mais juntas, porque eu acho que todos nós precisamos... A gente faz esse bate-papo, gente, porque se você, de 100 pessoas ou de 10 mil pessoas, se uma pessoa realmente se voltar para Deus e verificar o que tem feito com os dons que Deus te deu, nós já ganhamos. E a salvação é individual, não depende da gente, a gente só intercede. A gente só intercede com as nossas orações, com as nossas petições, não é? Mas é por amor, não só à família, não só aos nossos, mas principalmente ao ser humano, que todos nós, a gente veio aqui e ele quer a todos, ele não quer alguns. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Obrigada, amor. Te amo, Deus abençoe. obrigada. Deus abençoe, Beijo. Mara. Beijo.